E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos reagir aqui a um pequeno exposed, tá, do Renan Lima sobre a igreja Sara Nossa Terra, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Os maiores absurdos que eu já vivi na igreja Sara Nossa Terra. Sim, pra quem não sabe, eu fui cristão durante 4 anos e durante 4 anos aproximadamente eu frequentei a igreja Sara Nossa Terra e eu vou contar agora um pouco da quantidade de absurdos que eu vivi lá dentro. O primeiro absurdo que eu achava é que a igreja funcionava num sistema de G12. Mas o que é G12, Renan? Muito assim reduzido, o G12 é um esquema piramidal de cuidado eclesiástico criado por César Castellanos em Bogotá, na Colômbia. Basicamente é um esquema de pirâmide aplicado na igreja, onde você tem que trazer outras pessoas para fazer parte dessa igreja, e quanto mais pessoas você traz para essa igreja, mais alto no escalão da igreja você fica, né? Isso não me parece nada justo com as pessoas que estão entrando. A gente tinha metas de pessoas para levar para a igreja. Não apenas metas de quantidade de pessoas que a gente tinha que levar para a igreja, mas nós também tínhamos metas financeiras de doar para a igreja. E o que o pastor fazia com a gente? Pedia para a gente ir para semáforo, um bando de adolescente menor de idade, e vender bala no sinal para doar dinheiro para a igreja. Preciso dizer que o filho dele não precisava fazer isso? Eu acho que não, né? E o que eu achava muito curioso é que esse pastor, né? Um abraço, pastor Júlio, que não Gente, ele abriu até nome. trabalhava, todo ano trocava de iPhone, trocava de carro e viajava para Orlando, né? Esquisito, como será que ele conseguia fazer isso sem trabalhar? Fora que lá também tinha um esquema muito bizarro de patentes. Então, por exemplo, lá todo mundo era líder naquela igreja. Então, de verdade, colocava um bando de adolescente para ser líder, para orientar pessoas. Eu já vi, por exemplo, adolescente de 14 anos de idade sendo colocado para orientar cara que era adicto. Eu já vi meninas de tipo 13 anos ser colocado para orientar marmanjo de 20 e poucos anos. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer lá. E todo mundo era líder de alguma coisa. Então tinha líder de célula, co-líder, líder em treinamento, líder da mesa de som, líder de louvor, líder da dança, líder de equipe, líder de não sei o que. Tinha até líder da limpeza. Eu não tô nem zoando. Todo mundo lá era líder e eles davam esses carguinhos pra esses adolescentes. Ah, gente, mas até aí é bem o normal, tá? Vou te falar, eu já fui pra igreja, já fui de igreja evangélica também. E é normal ter líder do Ministério de Louvor, líder do culto jovem. Eu acho que até aí já tá um pouco normal. Menos a coisa de ir pro semáforo. Pra eles sentirem que tinha algum tipo de poder e não sair de lá. Ah, eles também pregavam uma obediência cega à liderança da igreja. Então você não poderia, em hipótese alguma, discordar da liderança da igreja. Eles inclusive pregavam que, ainda que a liderança da igreja estivesse errada e não estivesse no de acordo com a Bíblia, era para você obedecer mesmo assim, porque senão Deus iria cobrar de você. Uma das características principais de uma seita é que a seita começa a tomar todo o seu tempo, né? E com a Sara Nossa Terra não foi diferente. Literalmente tinha coisa para fazer naquela igreja todos os dias da semana. E todo feriado tinha algum evento, alguma palestra, algum treinamento que era pago e não era barato, tá? Tipo, eu tô falando de 2013 e era algo tipo assim, 250 300 reais, tá? Fora Porra! Pra mim é caro hoje em dia eu pagar R$ 250, R$ 300 pra qualquer coisa. Imagina em 2013, gente, se era tipo salário mínimo. o que você ia gastar para comer, etc, etc. Todo feriado tinha alguma coisa. Você não podia viajar com a sua família. É bizarro, porque eles pregavam que eles. Ah, a gente prega pela família e não sei o que. Só que a gente não tinha nem tempo de ficar com a nossa família. A gente não tinha tempo, porque eles tomavam todo o nosso tempo. E ai de você se não fosse. Eu lembro. É, realmente, isso é bem sintoma característica de seita, né? Tipo assim, eles tomam, você fica pra aquilo, você começa só a viver daquilo e você só tem tempo pra aquilo, você larga dos seus amigos, da sua família, dos seus relacionamentos pessoais, enfim, e vive pra aquilo. Isso é bem coisa realmente de seita. De uma ocasião em que a minha mãe Suposta seita. é uma pessoa muito doente. Ela tem esclerodermia, fibromialgia, já teve câncer, enfim, um monte de coisa. Hoje ela respira por aparelho de oxigênio, tá em cuidados paliativos, etc. Tadinha. Que eu falei, ó, eu não vou conseguir ir nesse evento, e era o primeiro evento que eu não conseguiria ir, em tipo 3 anos de igreja. Porque a minha mãe estava evacuando líquido suquinho de morango, vamos dizer assim, né?
Um dos líderes olhou pra minha cara e perguntou: até quando eu ia usar a doença da minha mãe como desculpa pra faltar em evento da igreja? Forte abraço, Gustavo. Outra coisa também que hoje eu vejo quão absurdo era isso, mas na época eu tava com a Gente, isso chega a ser cruel. mente tão lavada que eu não percebi. Lá quem decidia com quem você ia namorar ou não, se você poderia namorar ou não, era o pastor. Isso é comum até hoje, tá, gente? O pastor vai decidir se você vai namorar ou não e com quem você vai. As pessoas vão pedir a mão para pedir a benção do pastor. Sim, era o pastor quem dizia se você poderia namorar ou não e com quem você ia namorar ou não. Ah, e tinha uma taxa pra você poder namorar lá dentro, tá? Nossa, imposto até pra isso, colega. Caraca. A taxa na época era de R$ 500. Teve uma ocasião Gente, era mensal isso não, né? também que o pastor fez a gente fazer uma reunião domingo, 8 horas da manhã, reunião essa que ele chegou mais de 40 minutos atrasado, mesmo tendo carro. Lembrando que na época não existia Uber, então a gente teve que ir de ônibus. Ele fez essa reunião domingo de manhã simplesmente para falar que ele tinha comprado um iPhone 6 na época e tinha viajado para Orlando. Gente, eu ia surtar muito nessa igreja, não ia dar certo não. Caralho. Ele fez essa reunião só para ostentar na nossa cara. Sem contar do fatídico revisão de vidas. Mas esse eu acho que eu vou contar à parte, porque é cada absurdo que eu já vivi naquele evento que eu acho que vale um capítulo à parte. Ah, eles também tentaram me convencer de que a minha mãe estava possuída pelo mochila de criança, simplesmente porque ela não me queria em semáforo vendendo bala para pastor, sendo que eu era menor de idade na época. Ah, e também teve a vez que um dos líderes, né, me convenceu a doar meu Xbox 360 na época, que minha mãe comprou com Gente, quanto absurdo falado em 5 minutos. Gente, é muito absurdo. tanto carinho e tanto custo, parcelando em 12 vezes no cartão do meu padrinho, e eles me convenceram a doar para a igreja porque eles iriam vender e arrecadar fundo para crianças que estavam passando fome. E aí um belo dia eu fui na casa de um desses líderes e meu Xbox estava lá. Bom, tem muita coisa. Se esse vídeo irritar, se vocês quiserem Gente, isso é absurdo. Lembrando que ele era provavelmente um adolescente nessa época. Então, gente, isso beira crime, tá? eu continuo contando os absurdos que eu já vivi na igreja. Gente, não tá em ordem, mas vamos ver o próximo. Os maiores absurdos que eu já vivenciei na igreja Sara Nossa Terra, parte 2. E agora, especificamente, falando sobre o revisão de vidas. O revisão de vidas, também chamado Antes disso, gente, tem um comentário muito legal. Meu Deus, eu trabalhava numa gráfica. Uma vez uma menina chegou pra imprimir um roteiro que tinha essa lista de pecados. Vamos ver. Atos ou tratamentos que já se submeteu, se envolveu ou fez. Cabala, yoga. Gente, qual que é o problema com yoga? Anjos cabalísticos, gnomos, duendes, drogas, não usem drogas. Acupuntura, gente. Encobo, emboacaduras, eu não sei nem o que é isso. Mentalização, shiatsu, florais de baque, rock, pedra, minerioterapia, aromaterapia, tai chi chuan, capoeira. Gente, não pode fazer artes marciais, é pecado. Cromoterapia, meditação transcendental, poder da mente, abertura de chakras, parapsicologia, pró-vida. É tipo anti-aborto, é isso? Nova Era. Gente, o que é Nova Era? É o nome de um bairro da minha cidade. Teosofia. O que é teosofia? Pirâmides. Não pode fazer uma pirâmide. Relaxamento mental. A gente não pode relaxar a mente. Tem que viver atormentado nessa igreja. Ação vida. Eubiose. Hipnose. Regressão. Reiki. Videogames violentos. Chama violeta. Jogos de RPG. A gente não pode fazer jogo de RPG. Heavy metal. Acupressão, ufologia, cristais energéticos, gnose e sintonia. Gente, é umas coisas que eu não sei nem o que é. Vamos continuar. de encontro com Deus é uma prática que existe em muitas outras igrejas que também aplicam o G12. Se você não sabe o que é G12, é só voltar para o meu outro vídeo que eu explico melhor lá. Basicamente, o que é isso? Esse evento chamado Revisão de Vidas.
Você vai para um sítio, né, afastado, no qual você vai ficar 3 dias lá. Assim que você chega nesse sítio, eles tiram todas as suas comunicações. Eles tiram seu celular, né, computador, qualquer coisa que você tenha fica com a liderança da igreja. E existe uma coisinha chamada lei do silêncio, ou seja, você não pode falar com ninguém enquanto você estiver lá naqueles 3 dias. Ah, e antes de você ir para esse evento, eles pedem para que você leve coisas que te lembrem do mundo secular, por exemplo, sei lá, CDs de banda de rock, de músicas que não sejam cristãs, e eles também pedem para os meninos levarem capa, né, aquele tipo de capa, e para as Que é esse capa? meninas levarem métodos contraceptivos. Ah, camisinha. E logo mais vocês vão entender por quê. Tá, temos aqui um comentário também, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ler junto comigo aqui por conta do celular da gravação. Deixa eu só fazer assim. Ok, dá pra vocês verem agora. Temos aqui uma pessoa aparentemente que é dessa igreja. Sou líder de jovens da igreja Sara Nossa Terra. Falar que a revisão de vidas é uma lavagem cerebral é um absurdo. As entregas dos celulares é algo opcional para você poder ter uma experiência melhor com Deus, pois podemos ficar distraídos, mas não é algo obrigatório. Além do silêncio, eles explicam antes de você sair da igreja. O porquê isso, pois você está indo. Gente, pois você está indo para ter um encontro com Deus e não tirar uns dias de férias e ficar papeando, pois quando Deus quer falar com você, você pode estar conversando. Acredito que você pode ter tido uma experiência horrível em uma das áreas, mas você falar de uma forma e querer generalizar tudo, não tem como. São momentos que acontecem no revisão, são incríveis. O momento da fogueira é algo para você queimar aquilo que ainda te afeta. Se você realmente quer se livrar de algo, e de novo, não é obrigatório, se ela voltar a fazer coisas de antes, você foi por escolha dela. Gente, que não tô entendendo nada. Tá. Pois não quis se permitir a ter um encontro com Deus. Os apoios te servem o revisão todos. Gente, essa menina não sabe escrever. A gente fez uma tenda de oração para orar por vocês. A Sala Nossa Terra é um lugar incrível. Sou da Augusta há 5 anos e a revisão de vida foi a melhor escolha da minha vida. Aprende a usar crase. Ah, gente, eu não tô me entendendo nada. Tá bom, mano. Vamos agora voltar aqui. Ah, Renan, mas o que que rola nesse evento? Basicamente uma grande lavagem cerebral misturada com muita coisa de coach. Primeiro que eles colocam na sua cabeça que você tem que ter uma obediência cega à liderança da igreja e principalmente aos bispos da igreja e que se você desrespeitá-los, você vai estar indo diretamente contra Deus. Uma das palavras dos momentos, que é chamado momento da cruz, eles colocam todo mundo, apaga a luz, passa um trecho do filme A Paixão de Cristo, colocam uma musiquinha de louvor bem aquelas tendenciosas e começam a bater em uma mesa, tipo, berrando, dizendo que foi você que fez isso com o meu Cristo. E começam a bater e gritar e falar alto, enfim. Uma prática muito comum também na Igreja Sara Nossa Terra é uma coisa chamada regressão freudiana, que é uma parada muito pesada de se fazer e que não deve ser feita por pessoas que não são especializadas nisso. Basicamente, eles te incentivam a voltar desde o útero da sua mãe para que lá você vai vivenciar traumas do seu passado. E tem um problema muito grande nisso. E eles colocam na cabeça de pessoas LGBTs que eles só são LGBTs porque eles foram quando eles eram mais jovens. Gente, isso é absurdo. E beirar o crime também. Sim, eles colocam isso Supostamente. na cabeça das pessoas. E muitas vezes eu já vi pais indo na igreja loucos com isso porque essas pessoas se lembram de algo que nunca aconteceu. Gente, eles fazem hipnose pras pessoas e colocam coisas que nem aconteceram. Gente, que absurdo. Momento também que é o momento da fogueira, né? Que é assim, eles fazem uma cruz de madeira, dão um papelzinho para você fazer o checklist do seu pecado. Então, sei lá, tem mentir, fornicar, sei lá, tem um monte de coisa. E eu lembro que no meu, gente, sem brincadeira, eu vou tentar procurar, se eu achar eu coloco aqui. Tinha uma parte lá que era ouvir mantras, entre parênteses, tipo música do Ruge. Quê? É tipo a sererê? Tipo ragatanga, sabe? Aí tinha um outro espacinho lá que era assim, outros. O que que é outros? Tipo assim, vender meu rim é outro. Aí você pega esses papelzinhos, cola numa cruz de madeira que eles fizeram e depois essa cruz é colocada na fogueira, representando que agora sim você está livre dos seus pecados. A gente joga o sacrifício vicário de Cristo na cruz,
no lixo, né? Porque não vale nada, porque agora sim que você grudou seu papelzinho numa cruz e pôs fogo nela, agora sim você se livrou dos pecados, hein? Nesse momento da fogueira também tem. Lembra que eu disse que eles orientavam as meninas a levarem métodos contraceptivos e os meninos levarem capa? Então, eles incentivam esse bando de adolescente a jogar isso fora na fogueira. Sim, colocar um bando de adolescente Eles querem que as crianças tenham filhos, os adolescentes tenham filhos, ou IST. com os hormônios na flor da pele para se livrar dos métodos contraceptivos. Porque afinal de contas, agora eles são crentes, né? Então eles não vão mais precisar isso, porque é só depois do casamento. Vai. O evento em geral, assim, não passa de uma chantagemzinha emocional bem barata, colocando musiquinha triste de fundo e pregaçãozinha pra mexer com o teu ego. E aí finaliza no final do evento com eles dando cartinha da família dessas pessoas e dos membros da igreja pra falar: Tá, entende? Vamos ver se o outro vídeo tem coisas mais absurdas. eu achei. Ele achou. Muitos duvidaram de mim, mas eu achei. Bom, contextualizando, eu tava fazendo uma série de vídeos fazendo exposed da Não igreja que eu acredito. frequentava, né? Que era a Igreja Sara Nossa Terra. E aí eu comentei que tinha um momento de um evento chamado Revisão de Vidas, no qual eles te davam um papelzinho para você preencher quais eram seus pecados. E aí, depois você ia e queimava esse papelzinho, como se fosse um símbolo que agora sim você tá livre de pecados. Ou seja, a gente joga o sacrifício de Cristo na cruz no lixo, né? Porque não vale de nada agora que você. Agora sim, depois que você assina um papelzinho que você tá livre dos seus pecados. E eu comentava que nesse papelzinho tinha lá como pecado ouvir música do Ruge. E teve gente que eu tava dizendo que eu tava fazendo fanfic. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sara Nossa Terra, revisão de vidas. Lista de pecados. A gente vê aqui, ó. Roubar, não perdoar alguém, adivinhação, pipipi, espiritismo. Aí aqui, ó. Cadê? Mantras, entre parênteses, tipo música do Ruge. Então, se você tava ouvindo a Sererê quando você era menor, você vai direto pro inferno, hein? Não pode ouvir ragatanga, não pode. Aí tem uns aqui que são até meio. Olha. Aí tem esse aqui também, ó, o ismo com sufixo de doença, né? Aí tem murmuração. Nossa, esse aqui eu ia direto pro inferno, que eu reclamo de tudo. Tem um aqui Também. que eu achei muito curioso, que é glutonaria, que é comer demais. Nessa igreja Sara Nossa Terra, tinha um evento chamado Sara Morri. Oscar, que era a premiação das pessoas do ano. E daí tinha lá quem deu mais dinheiro para a igreja, quem trouxe mais gente para a igreja. E sem brincadeira, nessa premiação tinha a pessoa que mais comia. Basicamente, eles estavam premiando um pecado. Mas é em forma de humilhar a pessoa que tá recebendo ou é em forma tipo assim, ai, comilão? Aí tem isso aqui, ó. Ô, Existe outra forma de, além de mesmo? que mais que tem? Enfim, ó, essa é a lista inteira. Vamos ver se tem mais outro. Ok. Ah, a falsificação é pecado. É, dá pra se imaginar, né? Culto ao corpo só pra se mostrar. Gente, é umas coisas. É uns entre parênteses que são nada a ver. Aí depois vocês me dizem aqui se vocês gabaritaram. Eu gabaritei todos. Já escutei muito ruge. Namoro coletivo, furto de celular e banheirão. Ai, que delícia. Essa é a parte final dos exposits da minha experiência na igreja Sara Nossa Terra. Como vocês bem sabem, eu venho fazendo uma série de vídeos a respeito das minhas experiências na igreja Sara Nossa Terra e muita gente estava pedindo para eu falar do namorão coletivo dos líderes. Vocês estão ligados àquele carro japonês que chama Subaru? Subaru. Então, você só Ai, Noronha. letras e daí você vai entender o que aconteceu. Teve uma célula na casa de um desses membros da igreja, de um dos líderes, né? Tiago, que era conhecido popularmente como Tiago Chato. E aí, né? Célula, pra quem não sabe, é uma reuniãozinha lá onde vai falar da Bíblia, etc. Ficou tarde,
A maioria das pessoas foram embora, mas daí sobraram 2 meninos e 2 meninas. Como que você sabe disso, Renan? Já já eu te explico. E aí, os líderes, né? Faixa de 20 e poucos anos, os hormônios lá em cima. Precisa explicar o que aconteceu? Não, não preciso, né? No dia seguinte, estava todo mundo chorando lá dentro da igreja, né? Todo mundo não, essas 4 pessoas. Estavam chorando. E aí uma dessas meninas, que era uma membro nova da igreja, ela não era líder, os outros eram, ela contou pro pastor o que rolou. E ele tentou abafar de tudo quanto é maneira, mas como vocês sabem que esse modelo G12, né, de discipulado, não passa de um grande sistema de fofoca. Então, em algum momento, todo mundo da igreja já estava sabendo que rolou um grande namorão coletivo entre os líderes da igreja. Sim, a mesma galera que adorava arrotar santidade na cara dos outros. Também teve o caso que eu apelidei carinhosamente de Carol iPhone, porque nessa igreja, na Sara Nossa Terra, tinha uma menina que ela estava vendendo um iPhone, na época era o iPhone 5S, e aí ela queria nesse iPhone R$ 1.500. Eu disse, ó, eu te dou duas de 250 e dou mais uma de R$ 1.000, né? Porque daí totaliza 1.500, beleza. Só que eu vou te pagar todo quinto dia útil. Notem, eu disse quinto dia útil. Ocorre que, antes de chegar o quinto dia útil, nessa época eu trabalhava numa loja de roupa aqui do centro da minha cidade. Ela já mandou pessoas da igreja virem na loja para me cobrar. Mas como eu já tinha um dinheiro, eu paguei, não tinha problema. Eu paguei a primeira, paguei a segunda. E aí ela já veio me perguntando, quando que você pretende pagar a próxima? Eu falei, como eu tinha dito para você, né? Eu dou duas de 250 e uma de 1.000. Ela falou, não, você está me enrolando, que não sei o quê. Eu falei, qual que é o sentido de eu pagar, de eu dividir um negócio em 3 vezes e pagar 2 parcelas no mesmo mês? Isso não faz sentido. Aí ela encheu tanto o saco que eu falei, faz o seguinte, então, me devolve o dinheiro, eu te devolvo o celular, não tem problema. Aí, o que aconteceu? Ela já tinha gastado o dinheiro, e aí eu falei, cara, então, não tem o que fazer, né? Eu devolvi o celular pra ela, só que ela não me devolveu o dinheiro. Ela roubou ele. Aí ela falou, faz o seguinte então, eu espero você me dar a próxima parcela e aí eu te dou o celular. Ela não me devolveu os R$ 500, tá? Ela pegou e vendeu o celular pra outra pessoa. Que cretina. Embolsou os 500 e vendeu pra outra pessoa. Aí ela foi dar um testemunho, né, Carol? Lá na igreja, dizendo que Deus proveu um dinheiro pra ela. Você não contou o milagre, mas não contou o santo, né? Não contou que foi o São Renan que te abençoou com esse dinheiro. E a vez que fizeram a gente juntar dinheiro para comprar carro pro pastor e pra pastora. Sim, teve. Desculpa, mas vocês eram adolescentes muito idiotas também. Gente, pelo amor de Deus. Eu já fui adolescente, nunca caí nesses papinhos também, não. Vamos comprar. Pelo amor de Deus, né? Vai trabalhar, vagabundo. Uma ocasião no qual fizeram uma reunião que era pra Filho desse gente otário. vender trufa na rua, vender o que a gente pudesse vender, para comprar um carro pro pastor e pro subpastor e superpastora. Um abraço, pastora Leilane e pastor Daniel, porque eles não podiam ficar sem carro. Tadinho deles. A gente podia. A gente podia ir a pé pra igreja, a gente podia pegar ônibus, não tem problema. Mas o pastor e a pastora, ai, 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 não, não, não. Inclusive, essa igreja, quem já frequentou pode confirmar aqui pra mim que é um pede-pede de dinheiro o tempo inteiro. Gente, sério, os eventos dessa igreja se falava mais sobre dinheiro do que de Cristo. Eu não tô nem zoando. O líder dessa igreja, ele tem um livro que se chama O Dinheiro e Você. Nesse livro, ele diz que no céu tem dinheiro. Por aí você já vê o nível. E aí ele fazia uma coisa de separar as pessoas por o pelotão dos 1.000, pelotão dos 500, que era quem ia doar 1.000, quem ia doar 500, etc. Cara, esse nível de loucura, de pede de dinheiro era tão grande. Me parece uma igreja bem conhecida do nosso atual universo. Que eu já vi gente que não tinha mais dinheiro para doar, doando o celular, doando o tênis nesses eventos, porque não tinha mais o que doar. Nesses eventos, inclusive, que reuniam muita gente, era assim, dezenas de milhares de pessoas num estádio bem grande, para você ter uma noção, eles eram tão desesperados por dinheiro que eles tapavam os bebedouros de água num calor assim de 30 e poucos graus, porque era em pleno verão, pra gente ter que comprar a água superfaturada deles.
eles barravam os bebedouros, porque eles eram desesperados por dinheiro. Ah, sem contar na fanfic, né, do pastor da minha igreja, um abraço, pastor Júlio, que Gente, eu adoro que ele fala os nomes, ele não tem medo de processo mesmo. horas ele dizia que ele tinha ganho dinheiro porque ele vendeu uma empresa que estranhamente gerava dinheiro para ele 30 anos depois. Que empresa foi essa que ele vendeu, né? A Apple, talvez. E horas ele dizia que ele perdeu tudo numa enchente. Então, assim, querido, se você vai contar uma mentira, escolhe uma tese e segue essa tese. Não fica, tipo, inventando teses diferentes. Segue uma só. Enfim, acho que finalizei o que eu tinha pra contar a respeito dessa igreja. Tem coisa pra caramba, mas são coisas menores e tudo mais. E, sei lá, eu queria que quem participou dela também contasse aí o que aconteceu nessa igreja, quais são as suas experiências. Namoro coletivo. Gente, loucura. Eu adorei. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E comenta aqui ideias para os próximos vídeos, o que você achou desse. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!